Você sempre ouve falar, né, na tecnologia do futuro. O 5G está vindo aí, o 5G vai pegar o IoT. E é importante a gente, talvez, aqui aproveitar isso para desmistificar alguns dos pontos que são falados. Por exemplo, sobre o IoT e a dependência do 5G. É óbvio que o 5G vai chegar e vai ter uma importância enorme no mercado, na própria sociedade, nas indústrias. A gente sabe bem. Mas, dito isso, a gente já tem hoje soluções de IoT viáveis que serão dependentes de outras tecnologias, como o LoRaWAN e como outras tecnologias já existentes, LTE, CAT-M1 e por aí vai, que já são aptas, né? Ou estão em vias de serem aptas, o 4G, enfim, GPRS, NB-IoT em alguns casos. Então, é importante a gente entender que o IoT de hoje, as soluções de hoje, que já estão presentes hoje, com custos acessíveis, soluções acessíveis e infraestrutura acessível, já permitem um avanço muito grande nas cidades, nas indústrias, nas casas, com monitoramentos muitas vezes simples, né? Quer dizer, um dado simples de uma geladeira, que hoje é fácil de se obter com uma solução de vocês, enfim, pode mudar completamente aí uma gestão de uma cadeia de frios, né, de uma vacina. E você ter não só a questão da automação, né, que hoje se vê muita gente preenchendo temperatura em planilha, papel impresso para entregar para órgãos, para validar. Não faz sentido. Que curiosidade tem isso, né? Você não sabe nem quem escreveu, né? Então, a gente vê que o básico, ele sendo bem feito, ele já retorna com muita melhoria para a população, né? Há exemplos. Você vai no mercado aqui em Florianópolis, temos o mercado público, hoje a fiscalização ela se dá com um preenchimento de uma planilha que o próprio estabelecimento faz, da temperatura de peixes, que é extremamente delicado, isso hoje... e entrega, e você não tem uma normativa, inclusive é até um pouco difícil hoje, você tentar automatizar isso, né? Existem algumas barreirinhas ali que são impostas, né? Dificultando você automatizar isso, porque alguém vai perder o emprego, né? Mas você tem que pensar na qualidade, na evolução, a grande questão na entrega à população, né? É que o IoT que está chegando primeiro, né? Esse modelo de negócio que nós habilitamos em conjunto, estamos habilitando em conjunto, e essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar, ela vem para aumentar a produtividade da economia, do setor da indústria, e, de certa maneira, ela afeta, sim, o que a gente chama, talvez, de subemprego, né? Que é um emprego que, de verdade, é um emprego muito operacional, com baixa qualificação. Sim. E eu acho que esse desafio nosso, ele está num contexto maior, esse impacto, né, nosso, ele está num contexto maior. A gente precisa encarar isso de frente. A sociedade hoje tem como ser mais produtiva, é importante que seja para você aumentar o compliance, o controle da qualidade de várias cadeias. Você mencionou a de alimentos, a de vacinas. A gente pode citar aqui, por exemplo, essa crise hídrica que a gente está enfrentando, né, nesse final, aí, nesse segundo semestre de 2021, com uma perda enorme no abastecimento de água tratada, na distribuição de água tratada, que hoje já pode e está sendo minimizado com IoT simples, baixo custo, produzido no Brasil com tecnologia nacional. A gente tem que implantar isso e entender que vai sim existir uma massa de pessoas que eventualmente vão ter que ser requalificadas para novos postos que vão se abrir com o crescimento da economia. E você deu uma pincelada aqui, você falou da América Latina, né? Sim. Como é que está o Brasil comparado à América Latina? E faço um parênteses aqui, Gustavo. Existe eu já falei outras vezes aqui, que existe uma visão que às vezes o Brasil está atrasado frente a alguns países, está adiantado frente a outros países, né? Eu gosto de analisar bastante a questão cultural, que às vezes não é só tecnologia. LoRaWAN está no mundo inteiro, todo mundo tem acesso hoje à tecnologia, né? Claro, alguns países um pouco mais fácil de você comprar, outros países um pouco mais custoso de você comprar, mas a tecnologia ela existe, né? E a minha pergunta ela vai bem no sentido cultural mesmo, porque as pessoas estão prontas, né, para isso ou não? Estão entendendo a cultura, estão entendendo o uso da tecnologia, estão evoluindo para estar prontas para esse tipo de tecnologia? E a minha pergunta é nesse sentido: como você vê? O Brasil, a gente já está maduro para utilizar essa tecnologia e saber fazer bom uso frente a alguns países da América Latina? Estamos caminhando junto? É uma dor que não é só Brasil, é uma dor que tem em outros países, e principalmente falando em América Latina. Eu acho que
A sua pergunta é legal porque, de novo, né, a gente tem aquela um pouco a síndrome a síndrome do cachorro, do vira-lata, né? Cachorro não, do vira-lata, de que a gente está sempre atrasado. E o que eu vejo é o seguinte, o Brasil tem desafios únicos de um país continental e de um país com uma burocracia enorme. E eu acho que a gente tem que deixar muito claro aqui, né, desafios de país sem trazer a política para cá, mas trazendo a burocracia do nosso país. Nós vivemos num ambiente num ambiente burocrático. Eu acho até que existe, de fato, um esforço para simplificar o ambiente de negócios no Brasil. A gente tem visto medidas nesse sentido, que são medidas defendidas por todos os grupos, né, independente de correntes políticas. E eu acho que isso é muito bom, olhar para um país mais simples de se fazer negócios. A gente precisa avançar muito, mas a gente está avançando. Quando eu olho o Brasil, eu vejo o seguinte, o Brasil muitas vezes demora para dar o primeiro passo, mas depois que a gente dá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eles acontecem mais rapidamente aqui, porque você tem ainda aqui na América Latina uma liderança industrial, uma liderança de negócios, de capital, fluxo de capital, que é muito interessante, tá? Não é fácil fazer negócios no Brasil, de fato não é fácil fazer negócios no Brasil, é desafiador, mas uma vez que ele se comprove aqui, ele com certeza se comprovará em outros países da América Latina. Então, eu vejo que existe um ambiente para IoT, e aí eu estou falando do IoT dedicado à LoRaWAN e IoT massificado no Brasil. A gente está tomando a liderança desse setor. De fato, você já tinha algum movimento no México, você tinha alguns outros países como Colômbia, Chile, com alguma atuação um pouco mais interessante, digamos assim. Nós, como Evrinet, nós lançamos Porto Rico, foi um preview aí dos Estados Unidos. Nós temos uma operação parceira, não Evrinet dentro do México, mas parceira no México, em Guadalajara, na província de Guadalajara, de Aguascalientes, na verdade. Mas olhando o cenário latino-americano, a gente vê que o Brasil está tomando a dianteira sim. Tá? A gente hoje tem competição no cenário nacional, você já tem uma oferta. Lembrando que o Brasil, infelizmente, não segue no quesito de radiofrequência. E assim, para os nossos telespectadores, eu vou falar aqui na visão de negócio, não é bit-byte, tá? Mas a radiofrequência é a base desse nosso negócio. E aqui no Brasil a gente segue um padrão único brasileiro. Né? Aqui no Brasil a frequência não licenciada vai de 902 a 907, aí vem a frequência licenciada e aí volta para a não licenciada de 915 a 28. Se nós não tivéssemos esse gap licenciado aí, nós poderíamos, por exemplo, seguir a frequência americana, o que facilitaria o desenrolar desse nosso mercado. Infelizmente não é assim. Ainda assim, nós tiramos esse atraso. Eu acho que hoje a gente tem um ecossistema vibrante, um ecossistema bem vibrante aqui no Brasil. As soluções estão saindo do papel em muitas frentes. A gente vê não só o básico, né, que é o rastreamento e utilities, mas a gente começa a ver cadeias de frio, o varejo, a indústria chegando muito forte, saúde começando a colocar os primeiros projetos reais, né?